escrever? Não estou. Então, a medula espinhal, nós vamos começar na medula espinhal hoje, porque a medula espinhal foi a parte que menos sofreu mudanças, tá, durante aquele desenvolvimento. Não sei se lembram, só para ter uma ideia rápida aqui atrás, ó, não sei se lembram que essa parte aqui, o telencéfalo, teve origem do prosencéfalo. Então o prosencéfalo deu origem ao telencéfalo e ao diencéfalo, essa porção branca aqui, né, que é uma parte bastante complexa, porque a maioria das vias que vão em direção ao córtex para tornar uma coisa consciente, ou alguma informação que desce do nosso córtex cerebral, teria que fazer uma estação aí primeiro, né? Aí tem o retransmissor. Esse mesencéfalo não sofreu modificações, tanto é que ele sempre ficou com o mesmo nome. Hoje ele controla muitos movimentos do globo ocular para nós, né? Visto que são núcleos dos nervos cranianos, o ocular e o oculomotor e o oculares estão aí. Aqui está a ponte cerebelo, que a gente vai comentar na próxima aula, sei lá quando. O bulbo, né? Essa ponte cerebelo surge do metencéfalo, a ponte cerebelo, que tem estruturas muito parecidas, inclusive. O cerebelo é que nos dá o equilíbrio, me dá os movimentos finos e delicados, né? Me dá a postura que eu tenho aqui, né? Sem estar me preocupando quais são os músculos que eu estou estendendo para ficar em pé, por exemplo. A cabeça ficar em pé, seu cerebelo. Então aqui existem muitas informações involuntárias, eu diria assim. O bulbo, que é a origem do mielencéfalo, vai ver aí o mielencéfalo de origem ao bulbo, medula oblonga, aí está o centro respiratório, o centro cardíaco, tudo bom, vários reflexos. E a medula espinhal primitiva, que deu origem à própria medula espinhal primitiva, que não sofreu mudanças. Então, eu diria assim, vou começar de baixo para cima do sistema segmentar, está segmentando aqui, ó, medula, o bulbo, a ponte, o mesencéfalo, para depois chegar então em estruturas suprassegmentares, que é cérebro e cerebelo. Para dar já uma noção geral, agora por enquanto, essa porção aqui, ó, né, mesencéfalo, ponte, bulbo e medula, apresentarão uma substância cinzenta internamente e a substância branca externamente. Muito cuidado, porque como eu disse, isso aqui vai ficar uma bola de neve. Se tu não entender perguntar agora aqui, porque não pode ficar complicado depois, não vai entender nada. E aí zero significa reprovado, pelo amor de Deus. Portanto, pergunta na hora. Então, aqui, nessa porção que eu estou aqui, ó, né, mesencéfalo, ponte, bulbo e medula, a substância cinzenta é interna e a substância branca é externa, ou seja, eu terei muitos corpos de neurônios dentro e muitas fibras mielínicas fora para dar substância branca. Já no cérebro e cerebelo é o contrário. O córtex é que é cinzento e a parte interna que é branca. Aqui é um bolo de chocolate por dentro e creme por fora. Aqui é o contrário. Chocolate por fora e creme por dentro. Para dar uma ideia da noção inicial. É claro que a disposição da substância cinzenta internamente aqui e aqui vai ser um pouquinho diferente. Tu vai ver que à medida que eu vou subindo pela medula, não que eu queira, mas a complexidade vai sendo maior. Eu vou me tornando mais difícil um pouco. Eu vou falando um pouquinho mais difícil, né, à medida que eu vou subindo aqui pelo sistema nervoso segmentar. Como eu disse, então, primeiro a medula. A medula espinhal, ela já tinha dito outro dia atrás, ela mede aproximadamente de 42 a 45 centímetros de comprimento, 42 do sexo feminino, 45 do sexo masculino. Tá? Ela tem um diâmetro mais ou menos de 1 centímetro, aqui está meu dedo, mais ou menos isso aqui que é a medula, 1 centímetro de diâmetro. Ok? Ela pesa ao redor de umas 30 gramas, retirando todas as raízes nervosas, umas 30 gramas. E ela tem início aonde? Nessa porção aqui, ó, no forame magno do osso occipital, aqui em cima, aqui, ó, onde está a primeira vértebra cervical, que é C1, né? Que é o atlas, ali. Eu não tenho um local bem definido, mas é mais ou menos aqui topograficamente colocando, e ela termina ao nível da segunda vértebra lombar.
abaixo de L2 não tem mais medula. Vai ter uma cauda aqui terminou a medula, ó. Isso aqui é nível de L2, ó. Essa pontinha aqui, o cone medular. Daqui para baixo, ó, não tem mais medula, ou seja, em L3, L4, L5, a quinta lombar, a primeira sacral, S1, S2, S3, S4, SC1, SC2, até as coxígeas, não tem medula. Tem o que? Tem a cauda, o rabo do cavalo tem aqui, e aqui estão os pelos, a chamada cauda equina, cauda de cavalo. Então, para mim retirar o líquor que circula ao redor da medula, por suas meninges, o local mais indicado para retirada de líquor, numa punção lombar, ou numa raquianestesia, quando é feito abaixo de L2. Ou seja, entre L3 e L4 ou L4 e L5. São os locais mais indicados para se introduzir uma agulha nesse espaço, nesse saco dural da duramata, para coleta de um líquido, que é o líquor, para uma análise citotológica, ou para a introdução de um anestésico na raquianestesia, ou de um corante, né, na mielo ou cintilografia, né, ou introdução de medicamentos. É abaixo da L2, ou seja, entre a vértebra L3, L4 ou L4, L5. Por quê? Porque a medula tem no L2. Se eu fizer acima, eu vou perfurar a medula. Eu causaria lesões. Não sei se me entenderam. É lógico que a medula não é uma canetinha, né, retilínea de cima para baixo, assim, cilíndrica, como se fosse uma caneta. Não. Ela vai apresentar, nesse nível aqui assim, não sei se estão podendo ver, uma dilatação. Nesse nível aqui, novamente, ó, ela novamente se dilata. São chamadas de intumescências, engrossamentos. Então a medula vem aqui assim, ó, se dilata, volta a se dilatar novamente. Tem duas intumescências. Uma chamada cervical. O que é cervical? Cervical. Cervical é pescoço. Nesta porção aqui assim, porque aqui tem muito mais fibras nervosas entrando e saindo que vão em direção ao membro superior. Colar, portanto, uma intumescência cervical. E aqui assim, uma intumescência lombar, de fibras que saem para o membro inferior e que vêm. As que vão para o membro inferior, claro, movimentos assim, vem me trazendo sensações, calor, frio, tá? Dor, estão entendendo? Então, pela razão de ter muito mais fibras agrupadas nessa região aqui existe uma intumescência cervical. E nesta região aqui, uma intumescência lombar. Mas logo depois aqui, a medula se afila, formando o cone medular. Continua-se por um filamento aqui assim, ó, que é o filamento da duramata e de filamento coxígeno, para que então, na porção mais embaixo da medula, ela se fixe, né? Fique fixa. Aqui lateralmente você está vendo, ó, uma grande quantidade de raízes nervosas, de nervos, chamados nervos espinhais, que é da medula espinhal. Para dar uma ideia, são de 31 a 33 pares de nervos espinhais. Nós tínhamos 12 nervos cranianos e temos 31 a 33 pares de nervos espinhais. Essa é uma vista posterior. Observando um pedacinho ainda nessa vista posterior aqui, você está podendo ver lá dentro a substância cinzenta, está vendo? Ó, internamente, como eu havia comentado, formando o tipo de um H, de uma borboleta, e por fora a substância branca, indicando que no centro da medula espinhal existe um acúmulo de corpos de neurônio, aquela porção que tem o núcleo, que tem as organelas, e por fora vão estar as fibras. Observe aqui a medula espinhal, olha aqui os nervos espinhais, como disse, naquele nervo, naquela raiz nervosa, onde aparecem essas dilatações, aqui assim, ó, me indicam que existe também corpo de neurônio. Isso aqui é um gânglio sensitivo. Esta raiz é uma raiz sensitiva, é uma raiz posterior, porque as informações entram por trás e saem pela frente. Ou seja, a parte posterior é sensitiva e a raiz anterior vai ser motor. Me acompanhe, por gentileza. Tá? Não quero ser... Eu vou tornar cada vez... Vou ter que continuar assim. Né? Se tu não entendeu por que é, já pergunta na hora. Por favor.
Mas é facinho também, não é? Aqui você pode ver que existem algumas meninges que envolvem o sistema nervoso. 3 membranas envolvem o sistema nervoso. Quem é que tem a caneta de outro dia? Escrever. Ela não veio? Ela vem daqui a pouco? Não vem mesmo, você não deixa. Bom, então, 3 meninges envolvem o sistema nervoso. A mais externa é a dura mater, essa que você está vendo aqui, ó, dura mater, mãe protetora, dura, resistente. Vamos para escrever aqui. É bem externa, ela é protetora, é externa, é resistente. Aqui na medula espinhal ela é simples, mas logo você vai ver quando eu chegar no córtex cerebral, vai ser dupla. Vai ter um folheto externo e um folheto interno que vai ficar entre elas no espaço que é os seios durais. Uma abaixo dela, que é a aracnoide, que tem a forma de teias de aranha, que se projetam como se fossem teias, daí o termo aracnoide. E uma bem interna, delicada a ela, devido que é a pia mater. Então, 3 meninges envolvem o sistema nervoso. A dura mater, a aracnoide e a pia mater, que é a mais interna, mais delicada e que contorna e que se assenta em cada relevo da medula espinhal. Estás vendo aqui alguns ligamentos denteados entre as raízes nervosas dos nervos espinhais que dão fixação para a medula lateralmente. Existem aproximadamente uns 28, 26, 28 ligamentos denticulados que vão prendendo lateralmente a medula, além do ligamento do saco dural e coxígeo que prende inferiormente a medula espinhal. Um pouco mais de cima, estás vendo aqui a substância cinzenta na forma de um H, seria o chocolate. Por fora a substância branca, substância branca, substância cinzenta. Bem no centro dessa substância cinzenta tem o canal central da medula, que corresponde àqueles que se lembram, tomara que sim, vai ser um problema no futuro, o canal central da medula, que vai se fechando progressivamente e vai se atapetando internamente com epêndima, um tipo de célula da glia. Você pode ver nesta vista aqui que esta porção aqui, isso aqui é chamada, aqui está dura mater novamente em branco, bem externa, bem folgada, dura, resistente, protetora. Depois você está podendo ver uma outra camadinha meio roseada que é a aracnoide e bem internamente a pia mater. Também dá para você observar aqui 2 raízes nervosas. Esta aqui que entra por trás, essa é a parte posterior, é a raiz dorsal. Tem uma dilatação, chamei de gânglio sensitivo, o que me indica que a informação sensitiva entra por aqui, afere por aqui e sai por aqui. A raiz anterior é a raiz motora, formando o nervo espinhal, dando de 31 a 33 pares de nervos espinhais. Então sempre a informação é por trás e sai por aqui. A raiz dorsal posterior é sensitiva, a raiz ventral anterior ela é motora. Está aqui então a pia mater, está aqui a aracnoide e está aqui a dura mater. É a mesma coisa com as suas raízes dorsais sensitivas, raízes anteriores motoras, formando então a substância assim, aí o nervo misto, o nervo é um nervo misto, tá? Sempre vai ser assim. Então, isso aqui é raiz posterior, raiz anterior, raiz posterior, se inverter vai dar tudo errado. Foi anterior que motor? Anterior é motor. Como comentei com vocês, a medula espinhal termina em L2. Em L2. Para baixo aqui, ainda continua a medula espinhal, mas na forma de cauda equina. Os nervos que partem daí vão descendo para cá, para sair para o membro inferior e para entrar no membro inferior. Então aqui, isso aqui é chamado de saco dural, contendo no seu interior líquor ou líquido cérebro-espinal que circula constantemente, que a gente produz constantemente durante todo o tempo da nossa vida, praticamente a cada 8 horas nós renovamos o nosso líquido, ou seja, 3 vezes ao dia nós estamos renovando o nosso líquido constantemente.
e esse líquido vai estar circulando. Ora, se tem que estar renovando, tem locais que nós produzimos esse líquido e locais que nós absorvemos. Para ser produzido constantemente. Então é produzido e reabsorvido, produzido e reabsorvido. Produzido em estrutura chamada de epitélio coroides e reabsorvidos nas granulações aracnoides, né, que vão drenar esse líquido para dentro dos seios venosos durais. Então, constantemente esse líquido está sendo produzido num certo volume, numa certa quantidade, tem uma certa pressão, que não pode se dizer. Quando ocorre uma obstrução dessa passagem do líquido, ou uma hiperprodução, nós vamos ter algumas patologias, entre elas, por exemplo, a hidrocefalia. Que na verdade não é água, hidro é água. Licorencefalia, que é aquela cabeça grande, contendo uma grande quantidade de líquido, que chamam de água na cabeça, que algumas crianças até às vezes nascem. E às vezes acontece em adultos. Então tem que se botar um junte, uma ponte para fazer isso. Professor, como é que é o nome do local que a gente absorve? Nas granulações aracnoides. Granulações aracnoides, tem a forma de grãos, né, chamada granulações de Pacchione, escrito, né, ou granulações de Pacchione. Aqui para dar uma ideia para vocês, que está um corte de medula, tá? Corte de medula. Neste corte de medula você está podendo ver aqui assim, ó, por dentro, esse H-medol bonitinho por aqui, né, no esquema, é a substância cinzenta. Aqui por fora está a substância branca, substância branca. Eu diria para vocês que aqui está cheio de corpos de neurônios e aqui está cheio de fibras. É claro, aqui tem principalmente corpos de neurônios, algumas fibras aqui dentro e célula glia. Aqui tem principalmente fibras, alguns corpos de neurônio e também glia. Se tu observar, essa parte aqui, ó, é a parte posterior. Essa parte aqui é a parte anterior. O que me dá essa informação é essa presença dessa cabeça, desse corno, é chamado corno aqui, desses cornos posteriores que chegam até a periferia. Enquanto os cornos anteriores, ó, não chegam até essa porção aí. Essa porção posterior aqui, ela é sensitiva. Essa porção aqui, ela é motora. O que me indica então que a raiz, ó, posterior, desliga isso aí. Ela é posterior, ela é sensitiva, ó. E que essa coluna anterior, ela é motora. Então, sempre vai assim, a entrada da via sensitiva é por trás, a saída das raízes motoras é pela frente. Aqui tem uma depressão, é o sulco mediano posterior. Aqui, lateralmente, existem duas depressões, são os sulcos intermédios posteriores. Aqui na frente existe uma grande rasgadura, não é sulco, é fissura mediana anterior. Lateralmente a ela, dois sulcos laterais anteriores. Essas são as variações no relevo que se observa perifericamente. Então, um sulco mediano posterior, que está aqui, que aliás, olhem, continua-se com um septo mediano posterior. Uma fissura mediana anterior, que é uma rasgadura, então me indica esta porção aí. E os sulcos laterais posteriores e anteriores. Por que eu tenho que saber? Bom, se não sabe, esse é um problema para você. Eu não quero saber depois. Mas estes sulcos laterais posteriores me indicam toda essa área aqui, ó. Limitam toda essa área aqui, ó, da substância branca, chamada de funículo posterior. Várias coisas vão passar por aí. Várias coisas vão passar por aí. Eu já estou começando a me complicar um pouquinho mais. Entre um sulco lateral posterior e o outro sulco lateral anterior, toda essa área branca aqui, ó, desse lado e deste lado, é o funículo, obviamente, lateral. Algumas coisas vão passar por aí. Muito cuidado com o que vai passar por aí. E entre os dois sulcos laterais anteriores, essa região toda aqui, ó, vai ser o funículo anterior. Então eu subdividi a substância branca em 3 funículos. Funículo é a mesma coisa que cordão. Um funículo ou cordão posterior, 2 funículos laterais e um funículo anterior. Tudo bem até aqui? Na substância cinzenta, nesse H medular, nessa borboleta,
eu estou vendo um corno posterior, uma coluna posterior, essa aqui, que já comentei, que ela é de origem das placas alares sensitivas, duas colunas, massas de substância cinzenta aqui na frente, que não chegam até o limite, que é a coluna anterior, de origem das placas basais, neurônios motores. Por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, na poliomielite, na paralisia infantil, o vírus, ele tem preferência, ele gosta, se adapta, tem preferência de lesar esses neurônios aqui. E vem para cá e destrói esses neurônios da coluna anterior, ou seja, da coluna motora. Por isso dá o quê? Acontecem as paralisias motoras do indivíduo. Não sei se me entenderam. Então tu tem colunas diferentes. Também dá para dar uma olhadinha, por gentileza, muito cuidado nessa regiãozinha agora. Também aparecem umas colunas do lado aqui, ó, chamadas colunas laterais, que também tem neurônios motores, mas os neurônios motores que estão nesta regiãozinha aqui da coluna lateral, que não existe em toda a medula, são neurônios motores do sistema nervoso simpático. O simpático é que promove a dilatação da pupila, tá? É que promove o aumento dos batimentos do meu coração, quando eu estou no susto, com medo, no pânico. Não, o cara não dilata a pupila. Se eu vejo um boi bravo lá no fundo da sala, aqui eu estou sozinho, fica aquela porta chaveada, eu dilato a minha pupila, meu simpático começa a agir, porque eu estou com medo, tenho pânico, estou no susto, estou passando uma vergonha, eu dilato a minha pupila, o meu coração bate mais rápido, me promove uma taquicardia, eu aumento a minha frequência respiratória, aumento a conversão de glicogênio em glicose no meu fígado, para botar mais energia, eu respiro mais rapidamente, eu tenho uma frequência respiratória maior para botar mais oxigênio para os meus músculos, porque eu vou lutar com o boi, eu vou fugir do boi, caramba. Está me entendendo? Os neurônios motores desses órgãos estão aqui, ó. Por isso que lesões nesta região aqui, ó, causam sérios distúrbios, sérios problemas de simpático, de controle. Tá me entendendo? Bom, passou um susto, alguém chegou a abrir a porta e saiu para fora, eu sei lá. O meu parasimpático vai funcionar. Então, aqui nesse local, vamos dar neurônios motores do simpático. Não do parasimpático. Parasimpático está em outro lugar. O canal central da medula está aí. Para dar uma ideia para você.